Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Jesus Cristo possa reinar em nossas vidas. Irmãos, que bom, que alegria. Estamos aqui reunidos para louvar e cultuar ao Senhor da nossa salvação. Ao Senhor que é vivo, poderoso e que cuida de cada um de nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos. Salmo de número 105. Salmos de número 105. A partir do versículo 1. Salmos de número 105. Versículo 1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Olha como o salmista incentiva, louvai, bendizei, anunciai as maravilhas do Senhor no meio dos povos, no meio de uma geração corrompida. No meio das trevas existe um povo que adora ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso, ao Deus invisível, mas o Deus de verdadeiras maravilhas. Irmãos, o Senhor tem feito maravilhas perfeitas e completas em nossas vidas. Os deuses do mundo pagão, que não falam, que não escutam, que não cheiram, que precisam ser carregados, eles não conseguem fazer nada. Eles não têm nada do que provar do que esses deuses fazem. Mas aquilo que Deus fez na minha e na sua vida, a maravilha de ter perdoado os nossos pecados, de ter nos dado a chance de mudarmos, de sermos transformados, de nos purificarmos a cada vez mais e de nos prometermos a vida eterna. Nós temos esperança, nós temos as maravilhas verdadeiras que o Senhor fez em nossas vidas. E por isso, irmãos, vamos louvar, vamos engrandecer e exaltar a esse Senhor, o Senhor verdadeiro, o nosso Senhor, o Senhor da nossa salvação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e em seguida vamos louvar. Santo Deus, amado Pai, eis-nos aqui, Senhor Deus, como teu povo, como teus discípulos, Senhor Deus, teus servos. Nos ajuda, Senhor Deus, a perseverar, a fugirmos da violência do mal, Senhor Deus, e a usarmos as nossas forças, a nossa energia, Senhor Deus, a nossa inteligência, a nossa capacidade para te exaltar, para te agradecer, Senhor Deus, para é isso que nós temos, Senhor Deus, e te exaltar, te glorificar para todo sempre. Recebe, Senhor Deus, as nossas vidas, recebe esse culto, Senhor Deus, que vem chegar a ti como um aroma suave. Recebe nossos louvores, Senhor Deus, e fala conosco através da tua palavra. Seja conosco, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, na página 7 do seminário, página 7, cântico de número 10. 7, 10. Pai, o teu grande amor me inspira, Pai, o teu
olhos teus brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz do amor, vem como o sol, as ações misericórdia, brilha, Jesus, vem trazer tua luz, para a tua real grandeza, traz a vida real, beleza, teu amor transformou nossa história, hoje a luz que nos vem da glória, brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz do amor, vem como o sol, as nações trazer misericórdia, brilha, Jesus, vem trazer tua luz. 11. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia, me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia, me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso
que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Diz: veio o Senhor me ouvir, oferecer uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Veio o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. E que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. 16. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Jesus, eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta
e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo salvarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois já sou mais que vencedor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos teria redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, batalhando, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos o sol, coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus diz, unidos iremos andar e na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Bem, irmãos, devemos sentar.
Boa noite, amado igreja. Boa noite, irmão. Paz e Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Sabemos que Jesus ele estabeleceu um memorial que cada um de nós devemos ter no primeiro dia da semana. Sabemos que ele falou nesse memorial que duas coisas ia realmente representar ele próprio: o seu sangue, que foi derramado na cruz, pelo nosso pecado, e um pão que também ia ser o corpo dele. Então ele estabeleceu esses dois elementos para que no decorrer da semana a gente saiba que a gente temos uma aliança com o Criador do universo e da terra. No versículo 36, Jesus, depois de ter ceado com os irmãos, ele sai lá para o Getsemane. E eu estava olhando esse nome Getsemane, que significa a prensa que tira o óleo, tira o azeite. Então, quando ele foi realmente para esse Getsemane, ele foi realmente sofrer por cada um de nós. Ele foi chegar para Deus e orar, e pedindo a Deus que passasse ele daquela comida. E diz aqui, no versículo 38, então, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Vai pedir comigo. Então nós vemos que Jesus aqui, ele realmente ficou atormentado. Ele ficou triste e essa tristeza dele estava levando ele até realmente ao fim. Então a gente vê aqui que o próprio Jesus ele confessa isso para aqueles irmãos que ele levou para lá para orar com ele. Ele falou: irmão, minha alma está triste, minha alma chegou em profunda tristeza. Jesus ele foi passado realmente pela prensa de Deus. Todo o sofrimento que você vai ver aqui, desse capítulo 26, capítulo 27, ele não foi castigado por Satanás. Ele foi castigado por Deus, pelos nossos pecados. Na antiga aliança, tinha dois tipos de animal. Que o povo tinha que colocar a mão em cima do animal, e aquele animal era degolado, e o sangue era espremido no povo. Aquele animal simbolizava Jesus Cristo, porque o animal ele não comete pecado, de maneira nenhuma. E além disso, toda a roupagem daquele animal, como a cor dele, tem que ser uma cor só. Ou preto, totalmente preto, sem nenhuma pinta branca, ou totalmente branco, sem nenhuma pinta branca. Então Jesus, ele foi esse poder que realmente tira o pecado do mundo, mas ele ficou
ficou amargamente triste. E ele chama os irmãos a vigiar com ele. E sabemos da história que os irmãos, por 3 vezes ele vai dos irmãos, e os irmãos estão com um semblante baixo, dormindo. E ele diz: nenhum momento vigiar comigo. Então Jesus, ele entra na pressão por cada um de nós. E ele recebe, ele estava recebendo os pecados de cada um de nós. Ele, em Lucas, lá diz que ele suou gotas de sangue, derramou o sangue, mesmo antes de ser furado, apanhado. Ele derramou esse sangue. Então ele entrou numa depressão tal, ele ficou angustiado. E ele orou a Deus, ele realmente pediu. Porque no momento da depressão ele não teve mais vontade de ir adiante. Ele ficou com medo. Ele ficou triste. Ele não queria mais passar pelo processo. Mas o interessante é que ele diz aqui no 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse caso, sendo que eu deva, faça a tua vontade. E realmente, irmão, a gente vê que Jesus, ele fez a vontade. Ele sofreu. Depois daqui, no 66, ele foi cuspido pelos anciãos, pelos sacerdotes. E bateram no rosto dele, cobriram a visão dele, bateram no rosto dele, disseram: profetiza. E que bateram, zombaram dele. A gente viu que Jesus também, ele foi deixado num certo local, e lá, Pedro de longe, ficava olhando Jesus. E esse próprio Pedro que disse que ia com ele até a morte, por 3 vezes ele nega Jesus. Ele sai do ambiente, a mulher reconhece, ele não, vai para outra pessoa reconhece, pela maneira dele falar, estava realmente com ele, e nega Jesus. E no terceiro ponto, ele amaldiçoa Cristo, ele blasfema, ele diz palavrão com aquele que ia dar a vida para ele. Esse Jesus. E a gente vê também, mais tarde, ele é trocado pelo malfeitor. Ele toma o lugar de um assassino e de um ladrão, que era Barrabás. No momento que Jesus entra em Jerusalém, eles gritam: Hosana, Hosana nas alturas. Quer dizer, salve ao rei, salve ao rei. Mas, no decorrer da semana, estavam pedindo para soltar Barrabás e crucificam. Então, irmão, a gente vê que Deus, que Ele amou nós de tal maneira, que Ele deu o seu único filho, para que todo nele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos essa vida eterna. Mas o homem, ele sofreu angústia, sofreu desprezo dos seus. Imagina a gente ser desprezado pela esposa, pelos amigos, por aqueles mais próximos.
Ele sentiu tudo isso na pele. E falou com Deus. E foi isso que ele nos trouxe. Ele trouxe essa paz que simboliza o corpo dele e o sangue derramado. Para a gente ter hoje comunhão com aquele que ofereceu seu filho, que é Deus. Sem Jesus, não podemos chegar a Deus. É isso que ele diz. Ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. Então é esse memorial que a gente está fazendo do perdido da semana. Lembrando que nós temos uma aliança com Deus que criou o céu, que criou a terra. Jesus Cristo estava junto com o Pai, arquitetando o estudo da morada. Mas a nossa morada é eterna. Nós somos seres carnais, mas somos seres que vivem eternamente. Vamos participar desse momento para lembrar que Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. Amém? Cristo é nosso. Pai maravilhoso, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço pelo Senhor, meu Deus, ter olhado com amor e misericórdia por cada um de nós. Mas o Senhor, meu Deus, colocou sobre Jesus o nosso pecado, as nossas cruzes, tudo, meu Deus, para a gente ter uma comunhão juntamente contigo. As pessoas que estão conhecendo o corpo do teu filho, foi pregado naquela cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, por causa de nós. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, que é eterno, em Cristo Jesus. Te agradeço, meu Deus, por esse sonho, que é o símbolo do sangue do teu filho derramado naquela cruz por cada um de nós. Fazendo assim, meu Deus, lavagem do nosso pecado que a gente tinha outrora diante da tua face. Passando assim, meu Deus, hoje ter paz contigo, através da pessoa de Cristo Jesus, o justo, que ele nos justificou e nos santificou através desse sangue que foi derramado naquela cruz. Em nome de Cristo, que eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar abençoando esse sonho com o sangue do teu filho derramado naquela cruz. Amém.
Slide 14. Raiz de Davi, soberano Senhor, herdeiro de toda a criação, vestido de glória, poder e louvor, governa a destra do Pai. Raiz de Davi, soberano Senhor, herdeiro de toda a criação, vestido de glória, poder e louvor, governa a destra do Pai. Todas as coisas foram criadas, sem ele nada se fez. Nele estava a vida e a luz para os homens resplandecer. Mas foi do agrado do Pai que a plenitude viesse por ele, trazendo perdão pelo sangue, restaurando a aliança pra nós, e vimos a sua glória, como unigênito do Pai, cheio de graças e de verdade, cheio de graças e de verdade. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos como igreja do Senhor. É bom estarmos neste lugar. Irmãos, este é o momento de oferta. E eu não estava marcado de estar aqui hoje. Era nosso irmão Antônio, mas ele não pôde estar, então me chamaram. E nesse momento, irmão, eu vou falar de um personagem muito importante na palavra do Senhor, como muitos que existe, um homem chamado José. José, um filho de Jacó. José, ele era invejado pelos seus irmãos. Os seus irmãos o tinham um pouco de inveja dele, pois José era filho da esposa mais amada de Jacó. E José foi criado diante do seu pai, com os melhores ensinamentos, com tudo de melhor que um pai pode oferecer a um filho. Assim foi feito na vida de José. E devido a essa questão de José ser tão bem criado, tão bem tratado pelo seu pai, os seus irmãos tramaram contra ele. Diz o contexto que os seus irmãos o lançaram no buraco. E este buraco, ali no deserto, no meio do nada, se José continuasse ali, ele iria morrer. Mas passando um comprador de escravos, os seus irmãos resolveram o vender. José foi vendido, foi levado como escravo à terra do Egito, e os seus irmãos inventaram uma história ao seu pai Jacó, que José havia sido comido por algum animal feroz, ou coisa assim. E José, naquela terra de estrangeiros, a qual havia muita idolatria, pessoas que ele não conhecia, pessoas que não faziam parte da sua família, José foi vendido como escravo. E a gente vamos ver que José trabalhou na casa do comandante de Faraó. José saiu de lá como se tivesse feito coisa errada. José foi preso. José, ele edificou aquela cadeia. José, ele sempre fez o melhor, porque José era obediente. Então, o cristão obediente, ele oferta o seu melhor
José era obediente ao pai, era um ato de ofertar a sua obediência. E no decorrer da história, José é dado como governador do Egito. E José é levado a governador. José se tornou a segunda pessoa. Somente diante do trono, José não comandava com nada. Fora do trono, José, ele era a primeira pessoa diante de Faraó. José respondia por toda a terra. José foi aquele que guardou alimento que pôde manter toda aquela terra naquela época. Pois haveria um tempo que seria mau. E José foi aquele que o Senhor escolheu. E nós conhecemos muito a história de José, eu quero resumir aqui um pouco, até onde eu quero chegar. E mediante toda a obediência, mediante todo o temor que José tinha ao seu pai, José ele teve o melhor. Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 45, a partir do verso 16, diante de tudo isso, os irmãos de José apareceram, José os reconheceu, e José o informou que ele era tudo aquilo que havia dito para ele em sonhos. José entendeu que tudo que ele havia passado era um plano do Senhor. Foi um plano que seus irmãos tiveram, mas o Senhor já estava planejando como seria a vida de José. O Senhor já sabia de tudo que ia acontecer com José, mas se José tivesse desobedecido em algum momento, nada disso teria acontecido. E nós vamos ver que a partir de 16 diz assim a palavra do Senhor. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vivos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. 17. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, e tornai ao vosso pai e às vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para as vossas mulheres e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. Até aqui. Aqui nós vemos que, diante de tudo aquilo que José passou, o povo de Israel, o povo de Deus, nós vemos aqui até onde o Senhor trouxe José e o que o Senhor tinha preparado para a família de José, para os filhos de Israel. Porque a terra já estava toda devastada pela seca. Não havia um lugar melhor que não fosse na terra do Egito. E ali o Senhor iria multiplicar aquele povo. Ali o Senhor iria abençoar esse povo. E esse povo começou sendo abençoado aqui, pois foram dados a eles o melhor da terra do Egito. E não houve peso algum mediante a viagem, porque Faraó confiou tudo a José. Faraó deixou tudo nas mãos de José, e José pôde oferecer o melhor para os seus. E assim, irmãos, eu trago para nós, o Senhor, Ele quer nos oferecer o melhor. Independente do deserto que passamos, da situação que estamos, que possamos passar, ou já estamos passamos algum momento, o Senhor, em algum momento, Ele vai nos abençoar. Porque o Senhor, Ele não esquece do justo. O Senhor, Ele sempre está atento a você, mas nós também devemos estar atentos aos estatutos do Senhor, e sermos obedientes e fazermos a sua vontade. E assim, irmãos, que nós possamos ofertar o nosso melhor, seja qual for a nossa oferta, uma oferta de amor, uma oferta de obediência, uma oferta, qualquer oferta, tudo aquilo que você
for ofertar ao Senhor, tem que ser o melhor. Vamos estar de pé para estar orando ao Senhor. Senhor Deus, é maravilhoso. Senhor, eu quero te agradecer por mais este momento que o Senhor nos concedeu como vida, como igreja do Senhor, que aqui estamos reunidos no Barroso. Ó Senhor, eu quero entregar toda essa congregação em tuas mãos, entregar a nossa vizinhança, que o Senhor possa estar olhando por cada um, que o Senhor possa estar livrando essas famílias aqui do mar.